O que é a histologia? Desde muito cedo, aprendemos que nosso corpo é formado por células. O agrupamento dessas células dá origem ao que chamamos de tecidos. Nesse vídeo, falaremos um pouco sobre a ciência que estuda os tecidos, a histologia. Falaremos também sobre algumas técnicas que são aplicadas para estudar como os tecidos funcionam. Por definição, a histologia é a ciência que estuda os tecidos. Ela faz parte da anatomia e está muito vinculada à análise microscópica de estruturas corporais. Ao observar as células que compõem os tecidos, muito se aprendeu sobre como a forma das células está associada com a função que desempenham. Desta maneira, a histologia também está vinculada à morfologia, uma ciência que procura entender e correlacionar formas e funções do nosso corpo. A diversidade de células e de formas é fundamental para que nosso corpo possa realizar múltiplas demandas para sua sobrevivência. Como exemplos de variação de formas, podemos citar os neurônios, células que fazem parte do tecido nervoso e que se mostram com a presença de dendritos, corpo celular e axônio. As hemácias, células encontradas no sangue e que não apresentam núcleo quando maduras. O neutrófilo, uma célula de defesa que pode ter um núcleo lobulado. Já os adipócitos, células que guardam gordura, podem ter seu núcleo deslocado para a periferia da célula ao acumularem triglicerídeos em seu interior. As micróglias têm um núcleo centralizado e podem apresentar vários prolongamentos citoplasmáticos, contribuindo para a defesa do sistema nervoso. Apesar da diversidade de células, o nosso corpo tem apenas 4 tecidos básicos. O tecido epitelial, que participa tanto no revestimento de superfícies internas e externas do corpo, como na formação de glândulas. O tecido muscular, que pode realizar contração. O tecido conjuntivo, amplamente distribuído no corpo e que tem funções no preenchimento de espaços, sustentação, defesa, acúmulo energético, dentre outras funções. E o tecido nervoso, o principal componente do sistema nervoso. No entanto, é interessante o fato de que, apesar de termos apenas 4 tecidos básicos, a integração entre eles pode gerar os mais diferentes órgãos que conhecemos. Coração, ossos, fígado, pulmão, cérebro, olho, rim e pâncreas são alguns exemplos. Quando diferentes órgãos se associam, vemos o surgimento dos sistemas, e estes juntos formam um corpo como um todo. Assim, muitas vezes, quando entendemos como os tecidos funcionam, podemos esclarecer muitos dos processos biológicos que proporcionam a vida. Além disso, podemos pesquisar diferentes formas de terapias que podem ser aplicadas na sociedade, bem como ajudar no desenvolvimento de novos métodos diagnósticos para a população. Nesse cenário, quais seriam as principais técnicas utilizadas para estudar os tecidos? A maioria das células não pode ser vista sem a ajuda de aparelhos. Assim, uma série de técnicas conhecidas como histotécnicas é utilizada para a observação desses componentes diminutos. O microscópio é o aparelho mais conhecido no auxílio do estudo dos tecidos e faz parte da rotina de laboratórios que realizam a histologia. Em outro vídeo, falaremos sobre microscópios, sobre sua estrutura e como funcionam. Os primeiros microscópios eram monoculares, mas com a evolução tecnológica surgiram microscópios binoculares. Esses microscópios se baseiam na emissão de luz por uma lâmpada. São os mais difundidos nos laboratórios e apresentam um poder de resolução menor que outra modalidade de microscópios conhecidos como eletrônicos. Esses se baseiam no uso de elétrons e apresentam um grande poder de resolução, ou seja, podem mostrar muito mais detalhes de imagens ampliadas que os microscópios de luz. No entanto,
O uso e a manutenção desses equipamentos exigem uma quantidade de suporte financeiro disponível muito maior e, por isso, poucos laboratórios no Brasil o possuem. Apesar de ser possível, por meio de algumas técnicas, observar células vivas em movimento em observações microscópicas, na maioria das análises de células no microscópio realizadas na histologia, as células estão mortas e passaram por um processo chamado de fixação. Então, apesar de muitos acharem que veriam células se movendo nas observações, a maioria das estruturas observadas está fixada e, nesse contexto, mortas. As amostras de tecidos podem ser obtidas de múltiplas formas. Uma simples coleta de sangue pode nos dar uma amostra de tecido. Essa forma de obtenção está presente tanto na ciência humana quanto na veterinária. A obtenção de biópsias por meio de procedimentos cirúrgicos é uma rotina bem estabelecida. Após a coleta da amostra, essa é fixada em soluções fixadoras e enviadas para o laboratório, onde serão processadas para a realização de lâminas histológicas. Em um outro vídeo, abordaremos como é o processo de produção de lâminas de forma mais detalhada. Mas, de uma forma geral, da amostra recebida, realiza-se uma análise a olho nu, ou macroscopia, para a seleção de um fragmento representativo da amostra a ser avaliada. Este fragmento é colocado em estruturas plásticas chamadas de cassetes. Uma sequência de ações são realizadas para a criação do que se chama bloco de parafina, e este é cortado com a ajuda de um aparelho chamado de micrótomo. Após o processo de microtomia, as lâminas podem ser coradas e posteriormente armazenadas para análise subsequente. As lâminas podem ser armazenadas em caixas apropriadas como essa, e as lâminas serem arquivadas por um longo período. No momento oportuno, a observação e análise microscópica poderá ser realizada e discutida com colegas. Alguns tipos de microscópios podem auxiliar na observação de estruturas vivas, como o microscópio invertido, por exemplo. Para a observação de células vivas, podemos utilizar, por exemplo, meios de cultura. Nessa imagem, podemos observar um meio de cultura muito utilizado, conhecido como RPMI, da sigla Roosevelt Park Memorial Institute. Esse meio pode ser colocado em diferentes tipos de placas com a ajuda de pipetadores. Todo o procedimento com manipulação de células é realizado em cabines chamadas de fluxos laminares. Esses fluxos ajudam a manter a esterilidade das culturas e evita tanto a contaminação das mesmas, como também pode proteger o profissional que as manipula. Nesse vídeo, podemos ver em amarelo as estantes que sustentam os tubos. O profissional utilizando uma pipeta automática com ponteira para transferir o meio de cultura vermelho para a placa dentro do fluxo laminar. Com alguns tipos especiais de microscopia e técnicas histológicas, podemos marcar alguns componentes desejados nas células e assim tentar caracterizar suas estruturas. Esses estudos podem usar microscópios de fluorescência, que estão associados a imagens coloridas de componentes celulares marcados. Bem, pessoal, esse foi um vídeo introdutório sobre alguns aspectos do que é a histologia, sua importância e sobre algumas técnicas utilizadas para o estudo das células e tecidos. Em outros vídeos, iremos detalhar alguns desses processos e técnicas para ajudar você que tem interesse no assunto. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo vídeo.